Bom dia pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Roberto. Nós vamos começar mais uma aula de física da frente B, né? Eu gostaria de dar um recado antes de começar a nossa aula. Primeiramente, nós vamos corrigir aqueles exercícios daquelas duas listas que eu passei na semana passada. Eu passei uma lista para ser feita durante o horário de aula na parte da manhã e uma segunda lista para ser feita durante o horário de aula na parte da tarde, né? Então, vocês poderiam ter feito no horário de aula mesmo, que eu acredito que daria tempo de fazer. Nós vamos corrigir essas duas listas hoje. Talvez não dê tempo de corrigir, obviamente, as duas em uma aula. Então, talvez a gente faz uma numa aula de manhã e outra numa aula à tarde, tá bom? Só que antes de começar a correção mesmo dos exercícios, antes de começar mesmo a resolver com vocês, eu quero dar um recado importante. Ó, tá aqui, esse é o meu Classroom, né? E eu vou entrar aqui no Classroom da primeira série. Estou compartilhando com vocês aquilo que eu consigo ver aqui. E eu estou muito preocupado com algumas coisas que eu quero passar para vocês. Veja bem, aqui nós temos Física B. Física B é a minha física. Então, ó, nós estamos usando o Classroom desde o dia 26/5, ou seja, hoje é dia 30/6, vai fazer mais de um mês que nós estamos usando essa ferramenta. Então, ó, na primeira atividade que eu postei, 37 pessoas entregaram e 23 ainda não entregaram. Na aula do dia 26 também, na segunda aula, 38 entregaram, 22 não entregaram. Gente, 22 é um número alto, 23 aqui é material, aqui não tem que entregar nada, então ok. Aqui tem mais uma aula que tem que entregar, 36 entregaram, sempre 20 e poucos alunos não estão entregando, tá vendo? Aqui nós temos material, não é aula, então não precisa entregar nada. Aqui, ó, 29 entregaram, 31 não entregaram. Isso aqui é a atividade da semana passada, né? A parte da tarde, 26 entregaram, 34 não entregaram. Isso aqui é a pesquisa orientada. Eu acredito que vocês vão entregar isso aqui na própria escola, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui para tentar entender. Quando eu clico aqui, ó, certo? Eu posso ver a atividade. Então aqui eu tenho quem entregou, que é a lista de quem entregou, tá vendo? Ó? Tá aqui a lista de quem entregou, eu consigo ver tudinho. Se eu quiser ver, inclusive a foto que você mandou, é só eu clicar aqui e eu vou ver tudinho. E tem os pendentes, ó. Quem não entregou os materiais. Gente, eu preciso que vocês entreguem essas listas, tá? Essas atividades aqui da frente B. Eu preciso que vocês entreguem, por quê? Porque é através dele que nós vamos validar a presença de vocês, a participação, eu vou saber se está com dúvida ou não. Se você não entregar, não vai ter como eu saber. Então aproveita aí essa semana que a gente está entrando de férias, né? Eu vou dar um prazo aí, até tem que dar um prazo aí, não sei, eu vou ver depois até que dia que eu vou dar esse prazo, para vocês regularizarem isso aí, gente, porque do jeito que está aqui, sempre 20 e poucos alunos não entregam as atividades, e eu preciso dessas atividades, certo? Para poder estar validando a presença e a participação de vocês, tá? Bom, deixa eu voltar aqui, só para mostrar outra coisa aqui para vocês. Tá aqui, né? Na semana passada, dia 23, eu mandei uma lista de manhã e uma lista à tarde, não foi isso? Aqui tem uma lista do vespertino e uma lista do matutino. Então, se eu clicar aqui, ó, vai aparecer aqui a minha atividade. Então eu passei essa atividade para a parte da manhã e aquela outra lista de atividade para a parte da tarde. Vamos corrigir essa lista aqui na parte da manhã e vamos corrigir a outra lista na parte da tarde, tá bom? Vou deixar aqui no cantinho para eu ir vendo o que eu tenho que fazer aqui. Pronto. Ok, né? E agora nós vamos corrigindo as atividades uma a uma, tá bom? Gente, por favor, não deixe de entregar as tarefas, tá? Isso é muito importante. Então, a primeira atividade que nós vamos resolver aqui é a 219, né? Essa é a primeira que nós vamos fazer que está aí na nossa lista. Que ela fala assim, ó, no esquema, um bloco de 20 kg é abandonado livremente num plano inclinado, perfeitamente liso, sendo que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, determina a intensidade da reação do plano de apoio. Nessa letra A, vamos tentar entender aqui primeiro. Vamos fazer um desenho aqui. Não repare que eu estou sem régua, tá? Aqui nós temos um plano inclinado. Eita lasqueira. Nós temos aqui um plano inclinado, né?
E nós temos um objeto aqui em cima. Vou pôr esse objeto aqui. Nós temos um objeto aqui em cima. O que eu recomendo vocês fazerem, gente? O mesmo procedimento. Peraí. O que puxa para baixo é a força peso. Tá aqui o peso. Nós vamos ter que decompor esse peso em 2, né? Esse peso vai virar aqui Px e vai virar aqui Py, certo? E nós vamos ter aqui uma reação aqui, ó, um Py ao contrário aqui, que é normal, né? Vamos ter aqui a força normal. Esse plano inclinado não tem atrito, tá? Ele não tem atrito nenhum. Então, ok, beleza. Aqui está o ângulo de 90 graus. E aqui ele mostra na gravura que é 30 graus de inclinação. Bom, no próprio desenho está desenhado lá que o bloco tem 20 kg. Então, veja bem, na letra A ele pergunta qual que é a nossa intensidade da reação do plano de apoio. Essa intensidade da reação é a força normal, só isso. Ele está perguntando a força normal. Só que é o seguinte, gente, vamos pensar aqui um pouco. Vou pegar aqui a caneta vermelha para simplificar. A normal e a PY não simplificam? Simplifica. Sobra só quem? Sobra somente a PX. O que acontece então, gente? Nesse caso, se a normal e a PY se anulam, é porque a normal ela é igual ao nosso PY, tá? Ou seja, eu quero saber a normal, mas a normal é igual a PY. Então, se eu descobrir o PY, eu descubro a normal. Perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A normal não é igual a PY? Então, normal igual. Gente, o nosso PY, eu não sei se vocês lembram lá da nossa aula passada, o nosso PY, ele acaba sendo o peso vezes o cosseno, não é? Colado, cosseno. Então, eu vou aqui, ó. Então, PY é o peso vezes o cosseno do ângulo. E o peso, nós sabemos que o peso é massa vezes a gravidade. Então, pronto, ficou aqui, ó. A normal, então, fica sendo massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ. Só isso. Agora é só você resolver, olha só. Então, vai ficar assim, ó. A massa está falando lá no desenho, é 20 kg. A gravidade na Terra, fala no próprio enunciado, é 10 metros por segundo ao quadrado. E o cosseno de 30, né, que a gente precisa colocar aqui, é a raiz de 2. É cosseno de 30, gente? É cosseno de 30, né? Para quem tem dificuldade, você pode jogar aqui na tabelinha, ó. Vamos pôr a tabelinha aqui do lado, só para a gente poder usar nos próximos exercícios, ó. Seno e cosseno de 30, 45 e 60. Então você vai pôr deixa eu pôr de outra cor, para ficar mais bonitinho, né? Vamos pôr aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Então, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Aqui não tem 1, aqui não tem 1, aqui não tem 1, aqui não tem 1. Pronto. Eu quero saber, então, o cosseno de 30 graus, né? Então, um pouco não é raiz, então é 1/2, né? Cosseno de 30 fica sendo 1/2. Então, a nossa normal aqui, ela vai ser 20 vezes 10 dá 200, dividido por 2 dá 100 newtons de normal, tá? Então, seria aí mais ou menos essa ideia, tá? O peso, então, é 20, né? A massa é 20, a gravidade é 10 e o cosseno de 30, opa, é raiz de 3 sobre 2, né? Viajei aqui, 1/2 é o seno. Então, deixa eu voltar aqui. Ctrl Z. É raiz de 3 sobre 2. Vai ficar 100 raiz de 3, na verdade, né? Porque vai ficar 2 vezes 10 dá 200. Dividido por 2 dá 100 raiz de 3 newtons. Pronto. Tá aqui. A letra A está respondida. Aí temos também a letra B. E a letra B pergunta, ó, a aceleração do bloco. Eu sei que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Olhando para essas forças que tem aqui, ó, lembra, a normal e a peso se anulam, né? A normal e a PY se anulam. O peso não existe mais. Então sobrou só quem aqui, ó? Sobrou só o PY. Então a minha força resultante
Só o PX, desculpe. Minha força resultante é PX, que é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, o PX é quem? É massa vezes gravidade, que é o peso, vezes o seno de θ, que é igual a massa vezes aceleração. Lembra disso? Então, venho aqui, simplifico. E tem que a minha aceleração é a gravidade vezes seno de θ. Então, a minha aceleração é igual a gravidade, que é 10, vezes o seno de 30. Agora sim, seno de 30 é 1/2. Então, a minha aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tá aqui, então, a nossa aceleração, que é de 5 metros por segundo ao quadrado. O exercício número 219 está resolvido. Vamos passar agora para o 220. Gente, vocês não reparam não, igual que eu cometi um erro aqui, né? Que é raiz 3 sobre 2, eu coloquei 1/2. Mas o que acontece, gente? Eu estou sob efeito de medicamentos, então não estou lá muito bem, sabe, da cabeça. Então vocês não reparam aí se eu cometer algum erro não, tá? Depois eu corrijo. Então, o exercício agora é o 220. No exercício 220 fala o seguinte, ó, um corpo de massa 4 kg move-se sobre um plano inclinado perfeitamente liso, ou seja, não tem atrito, puxado por uma força F paralela ao plano inclinado, como indica a figura. Então tem ali a figura, ok, ele está sendo puxado para cima. Agora, por que eu falo, gente, que não é interessante decorar a fórmula? Aqui nesse caso, ó, na letra B, se você tivesse decorado a fórmula que a aceleração é a gravidade vezes o seno, você teria acertado sem nenhum problema, né? Agora na 220 nós temos um outro problema aqui, ó. Na 220, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês verem. Na 220 aqui, ó, o nosso corpo, ele sobe o plano inclinado, está subindo o plano inclinado, ele não está descendo. Então agora nós temos uma outra força que não tinha antes. Então aquela fórmula que você poderia decorar, nessa situação ela muda totalmente, tá? Então seria interessante, deixa eu ver aqui do ladinho de novo, para a gente continuar aqui. Então seria interessante você não decorar, mas sim saber como fazer, né? Da onde sai aquela forma. Então, sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a intensidade F nos seguintes casos. Letra A, o corpo desce o plano inclinado com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E a letra B, o corpo sobe o plano inclinado com velocidade constante. Então, tanto na letra A quanto na letra B, nós temos que calcular o nosso PX, tá? O nosso PY. Vamos colocar aqui só para mim. Eu estou colocando o livro aqui do lado só para mim entender perfeitamente como a gente vai fazer. Então, ó, vamos lá, letra A. Antes de mais nada, vamos desenhar aqui a situação, né? Nós temos o plano inclinado, que vai clareando aqui a nossa cabeça, né? Nós temos aqui um corpo sobre esse plano inclinado. Nossa senhora. Aqui. Perfeito. E aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Ok. Então agora vamos pensar o seguinte, ó. A força peso puxa esse bloquinho para baixo, normal, igual o exercício anterior. Beleza. Agora vamos traçar as outras forças. Só que o que nós temos, ó, essa força peso, ela vai ser decomposta em Px, que desce o plano inclinado, o Py, que ela é próxima do normal, né? Só que pro lado oposto. Ela é igual ao normal, só que do lado oposto. E agora nós temos uma força F para trás aqui, ó. Certo? Então agora a coisa fica um pouco mais complicada, porque a normal e a PY continuam se anulando. A peso não existe mais. Beleza. Então o que eu vou fazer então, ó? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? Então a letra A continua seguindo aquela equação, força resultante. Na verdade, dependendo da situação, vai ser força resultante igual a massa vezes aceleração. Só na letra B que não, porque não tem aceleração, né? Então eu não vou ter força resultante, tá? Como não, elas vão se igualar na verdade. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. A força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas quem que é a força resultante? Está subindo ou descendo? Na letra A, ele sobe, né? Ele sobe o plano inclinado. Se ele sobe o plano inclinado, isso quer dizer que a nossa força F está ganhando. Então vai ficar F menos o Px igual a massa vezes aceleração. Tá bom? E deixa eu ver aqui, ele falou que ele tem 4 kg, né? Então beleza. Então vamos pegar aqui, ó, a nossa força F. Ele na letra A ele pergunta o quê? Para calcular a força F, de qualquer forma, né? Tanto da letra A quanto da letra B. Então beleza. Então força F
menos o nosso px vai ser peso vezes seno do ângulo, né? Que é igual a massa vezes aceleração. Beleza. Vai ficar força F menos a força peso é massa vezes a gravidade vezes seno de θ igual a massa vezes aceleração, tá? Vamos substituir tudo que dá para substituir aqui. Então vai ficar força F menos a massa é 4 kg. A gravidade da Terra é 10. Aqui vai ser seno de 30. Volta lá na tabelinha. Seno de 30 é 1/2. Então volta para cá de novo. Então seno de 30 é 1/2. Isso vai ser igual a massa, que é 4. E ele falou que ele sobe com aceleração de 2 metros por segundo. Então 4 vezes 2. Então resolvendo isso aqui eu vou ter o seguinte. Então a força F menos. Aqui eu vou ter 4 vezes 10, 40. Dividido por 2, 20. Então F menos 20 igual a 4 vezes 2, 8. Aqui está 20 negativo, passa para o lado direito positivo, né? Então vai ficar F igual a 8 mais 20. Então nosso F igual a 28 newtons. Essa é a nossa força F na situação em que ele sobe o plano inclinado com 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Agora nós temos um segundo caso, né? Que ele sobe em movimento constante. Se ele sobe com movimento constante, vamos pensar um pouco aqui, gente. É claro que a nossa força F, vamos pensar aqui na letra B, ó. Se ele sobe com movimento constante, isso quer dizer que a resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula. Ou seja, se ele sobe o plano inclinado aqui, ó, tá aqui o nosso corpo, né? Se ele sobe o plano inclinado com velocidade constante, quer dizer que a nossa força F tem o mesmo módulo do nosso Px. Isso quer dizer que o nosso Py tem o mesmo módulo da normal aqui. Ou seja, a normal e a Py se anulam, a F e a Px também se anulam. Isso quer dizer que a nossa força F ela é igual ao nosso Px, tá? Para elas conseguirem se anular. Da mesma forma que a normal é igual ao PY, nesse caso, por quê, Roberto? Porque ele está falando a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, né? Então, a força F tem que ser igual a Px para que não haja aceleração. Então, nossa força F é igual a Px é quem? Peso vezes seno de θ, né? Então, nossa força F é igual a massa vezes a gravidade vezes o seno, no caso aqui, de 30 graus. Então, nossa força F vai ser a massa que ele forneceu lá no enunciado é 4, vezes 10, vezes seno de 30, que é 1/2. Então, a nossa força F é 10, é 4 vezes 10, 40, depois 20 newtons. Então, tá aí a nossa letra B respondida, 20 newtons, tá? Vamos passar para o próximo exercício. Agora nós vamos para o 221, né? Vou pegar aqui o 221 agora. O 221, gente, é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de novo. 221 é esse aqui, ó. Um corpo de massa 1 kg é abandonado no ponto A do plano inclinado da figura. Tá aqui. Despreze os atritos, a resistência do ar, adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e calcule a velocidade do corpo ao atingir o ponto B. Ele quer que a gente calcule a velocidade dele a chegar aqui em B, né? Não vai ser fácil. Vamos lá. Isso aqui já é um pouco complicado, né? Já tem que seguir mais passos do que simplesmente calcular a aceleração daquele bloco, né? Mas nada impossível, tudo tranquilo. Nessa 221, o que a gente tem que pensar? Olha só. Nós temos um triângulo. Epa. Eu apanho toda vez esse negócio aqui. Nós temos aqui um triângulo. Ó, deixa eu trocar de cor. Nós temos aqui um triângulo. Nossa, gente. Aqui. Repara não, tá, gente? Estou sem régua para andar mais rápido. Nesse triângulo, ó, ele tem aqui 8 metros aqui, né? Ele tem 6 metros aqui. A caixinha vai deslizar aqui, né, em cima. E aqui ele tem os vértices A, B e C. E ele tem o ângulo, não tem o ângulo alfa. Então ele não tem ângulo, eu vou chamar de alfa, tá? Beleza, gente. Então o que ele vai ter que saber, ó, se a caixa está aqui em cima,
Se nossa caixa está aqui em cima e ela vai escorrer até o final do nosso triângulo, o que vai acontecer? Eu preciso calcular aqui a aceleração dessa caixa para saber qual que é o espaço que ela vai percorrer, não é isso? Até chegar lá embaixo. Roberto, como é que você calcula o espaço que ela vai percorrer? Só tem os 6 metros assim e 8 metros assim. É fácil. Eu jogo o teorema de Pitágoras que eu descobri hipotenusa. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir a nossa hipotenusa. Então eu vou falar o seguinte, ó. A hipotenusa é o lado AB aqui, não é? Do triângulo, é esse lado AB. Então eu vou falar aqui AB ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais CB ao quadrado, não é isso? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos elevados ao quadrado, né? Então, AB ao quadrado, eu quero descobrir, é igual a AC, que é 6 ao quadrado, mais CB, que é 8 ao quadrado. Então, AB ao quadrado vai ser 36, né? 6 vezes 6, 36 e 64. Ou seja, eu sei que o nosso AB ao quadrado vale 100. Se está ao quadrado, passa em forma de raiz, não é isso? Então, nosso AB vale raiz de 100, que no caso aqui vale 10 metros. Pronto. O exercício não forneceu isso, eu descobri. Daqui, ó, daqui de cima aqui até aqui embaixo, ele vale 10 metros. Certo? Então, o primeiro passo foi. Bom, agora a gente precisa calcular qual que é a nossa aceleração, né? Mais uma vez, não tem atrito. Se você quiser ir direto para aquela formulazinha, né? Que a aceleração é a gravidade vezes o seno de θ, a gente pode ir. Roberto, mas não tem seno. Tem seno. Quer ver como tem seno? A aceleração é igual à gravidade, que é 10, vezes o seno de alfa. Gente, aqui está o alfa, não tá? Quem que é o seno dele? Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. É 6 sobre 10. Ah, então isso quer dizer o seguinte, ó. Que eu posso simplificar esse 10 com esse 10. Já descobri aqui, então, que a minha aceleração vale... Opa, 10 não. É 6, né? A aceleração vai 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza, mas até agora não resolveu o meu problema. Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber qual que é a velocidade... Aqui, ó. Ao chegar aqui, qual que é a velocidade do bloquinho ao chegar aqui? Ele está aqui em cima, ele vai deslizar, não vai? Vai percorrer tudo isso aqui de espaço até chegar lá embaixo. Quando ele chegar lá em B, né? Qual vai ser a velocidade? Gente, vamos pensar um pouco nesse caso. Eu tenho tempo aqui? Não. Tá pedindo tempo? Não. Tem que usar o tempo para alguma coisa? Não. Então eu vou usar a equação de Torricelli para descobrir a minha velocidade final. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço que ele tem que percorrer, tá? Então, veja bem, gente, a velocidade final é exatamente aquilo que eu quero saber. Vou repetir. A velocidade inicial estava em repouso lá em cima, ó, é abandonado no ponto A. Então, ele estava inicialmente em repouso, 0, mais 2 vezes a aceleração que eu descobri que é 6, vezes o espaço que vai percorrer, que é os 10 metros, né? Então, eu sei que a minha velocidade final ao quadrado é igual. 0 ao quadrado é 0, né? 2 vezes 6 dá 12, vezes 10, 120. Então, a velocidade vai dar v ao quadrado igual a 120. Se está ao quadrado, passa em forma de raiz quadrada. Então, eu posso falar que a minha velocidade é raiz quadrada de 120, que é a mesma coisa que 2 raiz de 30 metros por segundo, tá? Só fiz aqui a simplificação da nossa raiz, tá? Vai dar 2 raiz de 30 metros por segundo. Esse aqui é o nosso gabarito oficial, ó. Tá aqui, bonitinho, tá? Então, gente, essa foi a questão 221. Agora a gente está indo para 222. Puxa aqui a telinha. Eu acho que vou fazer o seguinte, para depois eu mostrar tudo para vocês junto. Eu vou pôr 222 aqui em cima, né? Vou pôr ela aqui do ladinho aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu pôr ela mais perto aqui. Aí. 222. Vamos resolver agora a de 222. Deixa eu pegar ela aqui, trazer para cá, para a gente ver ela aqui.
No sistema, o atrito entre os blocos e o plano da rodana é desprezível, sendo a massa A, a massa desse bloquinho aqui, 20 kg, e a massa desse bloquinho aqui, sendo 30 kg e a gravidade 10, determine a aceleração do sistema e a tração do fio. Então isso aqui está fácil, mas veja que a figurinha está totalmente diferente de uma situação simples. Por isso que eu falo para vocês, nem sempre dá para decorar e só jogar a fórmula e pronto. Então é importante, né, que a gente faça e trace todos os vetores possíveis para que não haja confusão na hora da resolução do exercício. Não é isso? Então vamos lá, ó. Tá aqui. Deixa eu tentar redesenhar aqui para a gente traçar os vetores, ó. Então nós temos aqui, nossa senhora. Aqui é desenhista, hein? Ó, tá tudo retinho aqui, ó. Esse de baixo ficou legal, né? Aqui é 30 graus, né? Nós temos aqui uma rodana. Por ela passa um fio que segura aqui uma caixa. A caixa B. Esse fio aqui está tracionado por uma caixa A. Beleza. Bom, é um desenho bem simples aqui, né, gente? É só para a gente resolver o exercício. E aí ele pergunta, ó, aceleração do sistema. Primeira coisa que vocês vão fazer, gente, primeira coisa que eu sempre falo, trace todos os vetores possíveis. Ó, na caixa A, primeiramente, quem puxa ela para o centro da Terra aqui é o peso de A. Como ela está num plano que não tem inclinação, totalmente plano, nesse caso eu posso falar que a normal é igual ao peso, né? Então, um pouquinho normal de A, né? E nós temos puxando para a direita aqui quem? A tração, o fio, né? Aqui nós temos para cima aqui a tração. Nós temos, puxando para o centro do nosso planeta aqui, o peso de B, vamos pôr assim, vou de outra cor aqui, o peso de B, que origina outros dois vetores, né? Que é o nosso PY e o nosso PX. No caso, o PY, ele é numericamente igual a normal de B, no caso aqui. Certo, gente? O que nós temos aqui, então, ó? A normal e o peso se anulam. A normal e o PY se anulam. O peso não existe mais. Então, o que sobrou aqui nesse caso? Eu vou analisar para cada situação, tá? Como assim eu vou analisar? Eu vou fazer o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica para o corpo A. E depois eu faço o princípio fundamental da dinâmica para o corpo B. Para o corpo A, olha para o bloquinho A. Qual que é o único vetor que tem nele que não foi simplificado? Isso mesmo, é o vetor tração. Então eu vou dizer que tração é igual a massa de A vezes aceleração. Deixa eu pôr isso diferente. Massa A vezes aceleração. Beleza. Agora, olha no B. No B nós temos dois vetores, o PX e a tração. Só que como ele escorrega para baixo, né, obviamente, quem está ganhando é o PX, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O PX de B menos a tração é igual a massa de B vezes aceleração. Lembra que a gente fazia aqueles princípios, ou seja, a gente fazia aqueles sisteminhas? Vamos fazer o sisteminha agora. Tá vendo por que eu não recomendo decorar a fórmula, né? Então, ó, vamos pensar um pouquinho, gente. Vou somar esses dois sistemas aqui, então. Tração positiva com tração negativa sobra quem? Px do corpo B é igual. Já vou direto, tá, gente? Não vou fazer detalhado, não. Massa A mais massa B vezes aceleração, tá? Então, o que eu faço agora? Então, eu quero saber a aceleração que ele pediu, não é? Então, a aceleração vai ser o nosso Px de B dividido pela massa A mais a massa B. Então, agora eu vou vir aqui, ó, e vou substituir, ó. O Px de B, passa aqui uma linha. Quem que é o Px? É peso vezes seno de θ, dividido pela massa A mais a massa B. Vamos jogar todos os dados agora. Então vai ficar o peso. Qual que é o peso? Esse aqui, no caso aqui é o peso de B que nós estamos falando, né? Porque é o Px de B, né? Então qual que é o nosso peso de B? Vamos analisar qual que é o peso de B. Deixa eu pegar aqui o B. Cadê o B? É 30 kg de massa vezes 10 de gravidade. 300 newtons de peso. 300 vezes seno de 30, para quem não sabe, volta aqui, ó. Seno de 30 é 1/2.
Beleza. Então, põe lá 1/2. Tudo isso sobre a massa A, que é quanto? A massa A é 20 e a massa B é 30, né? Beleza. Então, ó, se eu for simplificar aqui, ó, 300 por 2 dá 150, né? Então, obviamente que a minha aceleração vai ser 150 dividido por 20 mais 30 dá 50. Ah, Roberto, então acabei de descobrir aqui que a minha aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Isso mesmo, 3 metros por segundo ao quadrado. Show? Bom, não foi só isso que ele pediu também a força de tração. Para calcular a força de tração é fácil, você volta em uma dessas duas aqui, ou nesta, uma dessas duas fórmulas, para descobrir a tração. Vou pegar a primeira porque está mais fácil. Qualquer uma das duas tem que dar a mesma resposta, tá? Se eu quero saber então a tração, é só eu pegar a massa de A, qual que é a massa de A? 20, né? Vezes a aceleração, que é 3. Ah, então descobri que a minha tração é 20 vezes 3, 60 newtons. Então pronto, você já tem suas duas respostas. A tração é 60 newtons e a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, essa foi a questão de número 222. E agora nós vamos para a questão de número 223, tá, gente? Ó, a questão número 223 diz o seguinte, ó. O corpo de massa 20 kg desce o plano inclinado sem atrito indicado na figura. A força F é 40 newtons. A gravidade na Terra é 10. O seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é igual a 0,86, e calcule a aceleração do corpo. É isso que ele pede aqui na letra A. Né? E na letra B, ele pede a intensidade da reação normal que o plano exerce sobre o corpo. Então, ou seja, ele pede o PY, tá? Então, não, o PY não, tem a força F vai ser decomposta também aqui junto com o PY. Então, não vai ser o PY não, é normal aqui não, tá? Essa reação não vai ser o PY não. Então, eu vou puxar aqui para baixo pra gente continuar. Vou puxar mais pro cantinho aqui, beleza. Então, agora vamos fazer a 223, né? Aqui, vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Ele pede, vamos desenhar aqui, deixa eu desenhar primeiro, pra gente ter uma ideia do que a gente tem que fazer. Pra vocês terem noção, gente, deixa eu pegar aqui, essas questões que eu tô passando pra vocês, elas têm aí, eu tenho só o gabarito delas, né? Eu não tenho a resolução, então estamos no mesmo barco, tá? Então aqui nós temos 60 graus de inclinação. Aqui a nossa força F. E aqui nós temos 30 graus. Fechou? Beleza. Bom, na letra A ele pede a aceleração do corpo. Primeiramente, é o que eu sempre falo para vocês. Vamos traçar os vetores aqui possíveis, né? Nós temos aqui o peso que puxa esse bloquinho para baixo. E ele vai ser decomposto em Px e vai ser decomposto em Py, né? E aqui vai ser a força normal, ó. A normal no corpo. Só que você tem que tomar um cuidado muito grande. Por que você tem que tomar um cuidado muito grande, ó? Porque aqui a nossa força F também vai ser decomposta, ó. Nossa força F Y aqui e a nossa força Fx aqui. Então, além de trabalhar com o plano inclinado lá no bloco, a gente tem que fazer a decomposição dessa força F, tá? Vamos fazer aqui, ó, a nossa força F no eixo X, ela vai valer a força F vezes, ó, colado com Fx cosseno. Então, cosseno de 60, né? Então, só pra gente calcular aqui, então já deixar a resposta pronta, eu vou falar que o nosso F de X vai ser, a força F ele forneceu, gente, a força F que forneceu é 40, vezes o cosseno de 60. Novamente, para quem não sabe, puxa aqui no cantinho. Opa, puxa. Gente, que é isso? Puxa aqui no cantinho. Cosseno de 60 é meio. Então, você vem aqui e joga aqui que o cosseno de 60 é meio. Então, meio. Pronto, eu posso falar então que a nossa força F de X vale 20 newtons. Certo?
nosso Fx vale 20 newtons. E o nosso Fy, que é esse F aqui para cima aqui, né? De azul, vai ser a nossa força F. Pode reparar, não está colado, está separado, seno de 60 graus. Então, a nossa força Fy é igual a mesma força F, que é 40, só que agora vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, né? Apesar que ele deu ali, né, o valor do seno de 60, né? Que é 0, aquele que usa 0,86. Vamos usar aqui 0,86, que só para a gente usar o que o exercício está pedindo. 0,80. Lá no enunciado fala seno de 60 igual a cosseno de 30, né? Então, seno de 60 é igual a cosseno de 30, que é 0,86. Beleza. Bom, agora nós vamos... Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Deixa eu abrir aqui para a gente calcular isso aqui. 40 vezes 0,86. Então, 34,4. Vamos pôr aqui então que o nosso Fy vale 34,4 newtons. Pronto. 34,4 newtons. Beleza. Até aqui ok, gente? Certo? Então vamos lá. Ele pede a aceleração do sistema, né? Então na letra A ele pede aceleração, não é? É, aceleração do corpo. Então na letra A a gente vai calcular a aceleração. Lembre-se que essa normal com esse PY se anula. Esse peso não existe mais, tá? Essa normal com esse FY. A normal e o FY junto anula o PY, né? Então fica só da seguinte maneira, ó. Força resultante igual a massa vezes aceleração, correto? A força resultante, fala que ele desce. Deixa eu ver aqui se ele fala que ele desce. Ele desce. Então, se ele desce, quem está ganhando é o Px e não o Fx, né? Então, vai ficar Px menos Fx igual a massa vezes aceleração, tá? Quem que é o nosso Px? O nosso peso vezes seno de θ. Menos o nosso Fx, que é igual a massa vezes aceleração. O peso desse bloquinho, ele fala que ele tem 20 kg de massa. Então, o peso dele é 200. Vezes o seno de 30 é meio, né? Deixa eu ver aqui. O seno de 30 é meio. Menos. O Fx, nós calculamos o Fx aqui em cima. Quanto que vale o Fx aqui? Ó, bem aqui, ó, 20 newtons. Menos 20 é igual a massa do corpo. Qual que é a massa do corpo? 20. Vezes a aceleração, né? Esse A ficou muito feio. Vezes a aceleração. Beleza. Eu vou vir aqui agora, ó, e vou calcular normal. 200 dividido por 2 dá 100. 100 menos 20 é igual a 20 vezes a aceleração. Então eu posso falar o seguinte, ó, 100 menos 20 dá 80, que é igual a 20 vezes a aceleração. Então, a minha aceleração é 80. É 80 dividido por 20. Então, simplifica aqui, ó. Eu posso falar que a minha aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, eu cheguei na resposta. Aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Foi isso que ele pediu, aceleração. E a letra B, ele pede a intensidade da reação normal do plano inclinado sobre o corpo. A reação normal é essa aqui, gente, ó. Vou marcar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui de azul aqui, ó, de azul aqui, ó. Então, essa é normal, né? A normal é esse vetorzinho aqui. Então, beleza, vamos calcular ele. Só que tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque eu sei que na letra B, a normal mais o nosso Fy vai dar o nosso Py. Não é isso? Ó? Esses dois vetores que apontam para cima tem que ser igual ao vetor que aponta aqui para baixo. Por quê? Porque se esses dois for maior do que esse, ele vai flutuar, né? Ele vai ficar flutuando no vento, né? Agora, se o menor for esse que está para baixo for maior do que os dois que estão para cima, ele vai afundar no plano. Para isso não acontecer, a soma dos dois para cima tem que ser igual ao para baixo. Ou seja,
a normal mais o FY tem que dar o PY, porque se alguém ganhar, ou ele flutua ou ele afunda dentro do plano. Tá? Isso não está acontecendo, então isso quer dizer que eles são iguais. Ok, a normal eu quero saber, porque ele quer saber justamente a normal, né? Mas o nosso FY nós calculamos aquele aqui em cima, aqui, ó, 34,4. Então, mais 34,4 é igual ao nosso PY. Nosso PY, ele vai ser peso vezes o cosseno de θ, né? Então, a normal mais 34,4 vai ser igual ao peso. Nós sabemos que o peso é 200, que é massa vezes a gravidade, né? Vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30, ele falou que é 0,86, não é isso? Isso. Vai ficar assim, ó, normal igual. Gente, quanto que é 200? Deixa eu pegar aqui. 200 vezes 0,86 vai dar 172, né? Menos 34,4. Então, a nossa normal aqui vai ser o seguinte, ó. Menos 34,4 vai dar 137,6 newtons de normal, tá? Então deu 137,6 newtons aqui a nossa força normal para dar certinho com o nosso gabarito, tá? E nós vamos para a última questão, tá? Vamos para nossa última questão, para a gente finalizar a aula agora da parte da manhã, né? A gente só retorna na parte da tarde corrigindo os exercícios da outra lista que ficou para tarde, né? O 224, eu vou ter o seguinte, ó. Vou até desenhar aqui antes de passar para vocês aqui, ó. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia. Aqui. No esquema, deixa eu tentar aumentar aqui. No esquema, os corpos têm massas. A massa A aqui vale 3 kg, a massa B vale 2. O plano inclinado é perfeitamente liso, ou seja, não tem atrito. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Tá? A polia também não tem atrito. A gravidade é 10, determina a letra A, a aceleração do conjunto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos desenhar aqui rapidinho o que está acontecendo. Nós temos aqui um plano inclinado. Aqui. Aqui sim. Nossa, gente. Misericórdia. Usar essa mesa digitalizadora é mais difícil que vocês imaginam. Então aqui é 30 graus. Aqui a gente tem um bloquinho. Nossa, gente, que horror. Que terrível isso aqui. Aqui está o nosso bloco B de pendurados. Para ser uma mesa digitalizadora, tá ótimo. Não é só para a gente entender. Pô, ele quer saber a aceleração desse conjunto, não é isso? Então, vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer. Aqui é o peso, não é? Aqui é o peso. Esse peso ele vai ser decomposto em Px. E vai ser decomposto aqui em Py, né? Quem vai reagir aqui é a normal. Para cá, você tem a tração. Para cima, você tem a tração. Para baixo, você tem o peso de B. É isso, tá? Seria basicamente isso o nosso sistema aqui. Agora eu tenho que montar um sistema. Como assim sistema, Roberto? É o princípio fundamental da dinâmica para o bloco A e depois eu vou usar o princípio fundamental da dinâmica para o bloco B, tá? Então a massa A é de 3 kg e a massa B é de 2 kg. E o plano inclinado é perfeitamente liso. Ele fala se ele sobe ou desce. Deixa eu ver aqui rapidinho. Certo, ele não falou se sobe ou desce. Mas como é que você vai saber se o bloquinho sobe ou desce? É muito simples. O peso de A vale 3 kg. O peso de B, desculpa, a massa de A vale 3 kg. A massa de B vale 2. Se você quiser saber o peso de B, é você pegar 2 vezes 10, 20. 20 newtons é o peso de B. O peso de A é 3 vezes 10, 30, vezes seno de 30, que é meio, né?
Então vai ficar menor. Ou seja, o A sobe e o B desce, mesmo o B sendo mais leve do... Não, mais leve não, mais leve do que A, se você colocar os dois em planos horizontais, tá? Então vou pegar aqui então, ó, já que está subindo, eu sei aqui, ó, que a normal e o PY se anulam, o peso já não existe mais, né? Então para o bloco A eu tenho, tá subindo, tração menos Px igual a massa de A vezes aceleração. O B está descendo, né? Então é peso de B menos a tração, porque o peso de B está ganhando, igual a massa de B vezes aceleração. Pronto, formou um sistema aqui, ó. Só resolver o sistema. Vou somar esse sistema aqui. Tração positiva com tração negativa já era. Ficou como então? Peso de B menos o Px. Esse Px aqui é o de A, igual a massa A mais a massa B vezes aceleração, tá? Bom, vamos resolver isso aqui rapidão agora, ó. Jogue para cima. Eu sei que a minha aceleração vai ser peso de B menos Px de A dividido por massa de A mais massa de B. Então a minha aceleração vai ser... O que é o peso de B, gente? Peso de B é a massa de B. É a massa de B vezes a aceleração da gravidade, não é? Menos... O que é o Px de A? É a massa de A vezes a gravidade. O Px é seno, né? Vezes o seno de θ, no caso ali seno de 30, dividido pela massa A. Qual que é a nossa massa A? 3, mais a massa B, que é 2. Ok. Então a minha aceleração vai ser... Agora só substituir, gente. Só substituir. Qual que é a massa de B? A massa de B é 2. A gravidade na Terra é 10. Menos a massa de A é 3. A gravidade na Terra é 10. E o seno... Deixa eu ver o que está perguntando aqui. O seno de... Aqui no caso é 30, né? O seno de 30 é meio. Pronto. Tudo isso dividido por 3 mais 2. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Então vai ficar aceleração igual 2 vezes 10, 20. Menos 3 vezes 10, 30 vezes meio vai dar 15, né? Tudo isso sobre 5. Gente, vai dar 1 isso aqui. Nossa, não é que deu 1 mesmo? Porque minha aceleração vai ser 15... 20 menos 15 dá 5. Dividido por 5 dá 1. 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração. Tá aqui. 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração. Certo? A letra A tá respondidíssima. Vamos aqui para a letra B. Vou fazer a letra B aqui do ladinho, tá? Pra gente finalizar aqui. A letra B pergunta a tração do fio. Se eu quero saber a tração, gente, basta voltar em uma dessas duas aqui, ó. Pode ser nessa aqui. Ou pode ser nessa aqui. Qualquer uma dessas duas que você voltar aqui, você consegue aí descobrir a sua tração. Eu vou pegar a primeira mesmo, porque pra mim tá tanto faz aí. Acho que tá tudo na mesma dificuldade, né? Então vou pegar aqui, ó. Tração. Pera aí. Então vou pegar aqui. Vai ficar assim, ó. Tração menos... Só pra eu copiar aqui. Px é igual a massa de A vezes aceleração, né? A nossa tração que a gente quer descobrir, repete, menos o nosso Px, o Px de A no caso, o nosso Px aqui, ele é 15, né? Que a gente calculou aqui na letra A, 15. Igual a massa de A, que é, a massa de A é 3. E a aceleração aqui do conjunto, eu descobri que é 1, né? Então pronto, a minha tração agora sim. Então a minha tração então vai ser 3 vezes 1, 3 mais 15. Então a minha tração é de 18 newtons, certo? Tá aí calculada a letra B também, que é a letra B, tá? Então a letra A ficou sendo 1 metro por segundo ao quadrado. E a letra B, 18 newtons. E finalizamos nossa aula de hoje por aqui. Então, gente, a gente se vê hoje à tarde, tá? Não se esqueçam de entregar aquelas atividades que eu mostrei para vocês no Classroom. E até lá. Um abraço.